Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, Vanilza! Deus abençoe a todos os nossos clientes de A a Z. Vanilza, mostra aí, Vanilza, mostra pro povo, pros nossos clientes, pros nossos amigos. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. E hoje tem sol com chuva, chuvas de bênçãos, né, Vanilza? Isso mesmo. Vanilza, verdade. fala pro povo aí, Vanilza, porque tá todo mundo comprando com a gente. Porque tudo que é bom se repete. Maravilha, Vanilza! Deus abençoe Ana Clara, Deus abençoe Lio. Já tomamos até um cafezinho, né, Vanilza? Delicioso. Maravilha, obrigado, gente. Vanilza, galinha caipira, é aqui no Souza e Silva, Isso com mesmo. Vanilza e Paulinha. Mostra lá de novo, Vanilza. Aqui no Souza e Silva só tem galinha caipira, galo caipira e frango caipira. Maravilha, Vanilza. E hoje tem, viu, gente? Hoje tem fresquinha da hora. Vem comprar com a gente. Isso mesmo. Tchau, tchau. Vem com nós que tem.